Fala pessoal, mais um dia eu aqui falando um pouquinho sobre ética e a gente vai tratar hoje mais 5 questõezinhas para poder se atentar aí no viés de cobrança, em como esses assuntos são cobrados nas provas e aproveitar para treinar um pouco, né pessoal, e ver essa repetição entrar no nosso sangue para a gente automatizar na hora de responder, que é o mundo ideal. Quanto mais absorver, mais automatizado fica e quando você vê, você vai fazer a questão rapidamente por já pegar os detalhezinhos dela de tantas questões que vocês vão resolver. Beleza? Um abraço e vamos nessa. Vamos lá, julgue o próximo item com base no nosso decreto. Além disso, ele cita também o regime jurídico único, que é a 8112 de 90 e a lei de improbidade administrativa. Situação hipotética. Lucas, servidor público, meu xará, por não ter conseguido finalizar o trabalho durante o expediente, levou para casa livros e documentos relacionados a um processo sigiloso que ele estava analisando. A fim de comunicar o fato a seu superior, Lucas escreveu-lhe um bilhete informando o ocorrido. Então, aqui a gente também pode marcar o escreveu de escrito. Assertiva, né, para a gente julgar. Nessa situação, Lucas poderá sofrer penalidade administrativa, ainda que sua intenção tenha sido a de terminar o trabalho em tempo hábil. Ou seja, o Lucas, ele foi lá, não conseguiu terminar o trabalho e levou para casa um processo sigiloso que estava analisando e avisou seu chefe por escrito através de um bilhete. Ele pode sofrer uma penalidade administrativa? Correto, pessoal. E eu falo isso porque dá uma tristeza, porque toda a questão, ela busca ali dizer que o cara era pró-ativo, né? E induz você a entender que ele era um ótimo funcionário. Deveria? Não deveria? Fica aí a reflexão. Mas o que importa pra gente é o que o decreto manda. E o decreto 1171 diz que é vedado retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado. Então essa aqui é a exceção, beleza? Qualquer documento livre ou bem pertencente ao patrimônio público. Por quê, pessoal? Porque isso aqui é uma forma de preservar o patrimônio público, né? É uma forma de controle interno. Por isso que o gabarito é certo, ele pode sofrer penalidade. Avançando, julgue o próximo item. Vamos lá, então. Entre os deveres fundamentais do servidor público inclui-se o de uso de roupas que estejam condizentes com o desempenho de suas atividades funcionais. E aí, certo ou errado? Galera, a assertiva, quando ela é muito ampla, né, e genérica em regra, né, ela acaba sendo certa, né, quando a gente fala sobre ética. Por quê? Porque é um questionamento muito amplo que a gente pode trazer aqui de situações. Será que, por exemplo, um homem usando saia seria uma roupa condizente? Então esse aqui é um ponto super crítico, né, que a gente poderia fazer uma questão polêmica sobre isso, né? Inclusive tivemos casos na vida real onde a pessoa fez isso como crítica, né? Porque a mulher estava usando saia e o homem, em tese, não pode ir de bermuda, beleza? Então, como é amplo aqui, é genérico, lembrar que está certo, é natural que tenha a roupa de acordo com a atividade que você vai desempenhar. Inclusive, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, é costume os chefes do executivo liberarem no verão muito quente para a utilização de roupas mais leves, como, por exemplo, bermudão e etc. Show de bola, mas a regra é que você deve se vestir de forma adequada aí ao desempenho da sua atividade. Vamos trazer então a legislação, item 14P. Apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas. O que é o adequado, né? Então, isso aqui, como é genérico, né, é amplo, a gente tem que sempre ficar atento aos questionamentos que a banca pode fazer na assertiva. Mais uma questão. Vamos julgar o item. No exercício do direito de greve, o servidor público está desobrigado do dever de zelar pela defesa da vida e da segurança coletiva. Quando o cara está em greve, ele é dispensado de zelar pela defesa da vida e da segurança coletiva? Pensa comigo, faz sentido? O
cara está fazendo greve, piquete lá na frente da agência bancária ou então sua repartição pública, e aí ele está desobrigado a zelar pela vida e pela segurança coletiva? Claro que não, né, pessoal? Greve não é uma carta branca para desordem, né? Então a gente está aqui errado. Deixa eu avançar, a gente vai ver que isso é inclusive um dever. Zelar no exercício do dia de greve pela defesa da vida e segurança coletiva. Não pode, por conta da greve, gerar desordem. Vamos em frente? Com referência às disposições inscritas no Código de Ética, julgue o próximo item. O registro sobre a conduta ética do servidor será fornecido pela Comissão de Ética aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira com o objetivo de instruir e fundamentar as promoções. Então, do jeito que está aqui, a questão está dizendo que a Comissão de Ética ela vai fornecer para quem, pessoal? Aos organismos encarregados da execução do quadro da carreira. Então, vamos por aqui, carreira, né? Para usar isso para promoção. A primeira coisa para questionar se esse fluxo aí está pertinente, né? Se isso estaria certo ou não, mesmo se você não tiver estudado a disciplina, é pensar o seguinte: registro de conduta ética é relevante para a promoção do servidor? Claro, claro. Se ele tiver lá alguma censura efetuada ou qualquer comportamento desadequado, tivesse sofrido qualquer penalização, ele vai ter impacto na sua promoção, seja por merecimento ou antiguidade? Claro. Então o registro é muito importante para quem administra a carreira daquele funcionário. E o objetivo de instruir e fundamentar promoções é sempre relevante. Então a gente traz aqui para vocês a literalidade do item 18, que fala que a Comissão de Ética incumbe fornecer aos organismos encarregados de execução do quadro de carreira de servidores registros sobre a sua conduta ética para o quê, pessoal? Para fundamentar as promoções e, claro, todos os demais procedimentos próprios dentro de cada carreira. Maravilha? Gabarito certo. Mais uma questãozinha. Constitui regra deontológica, sempre atento aí ao enunciado da questão, tá, pessoal? Do decreto lá 1171. O quê? Vamos lá. Letra A. O dever do servidor prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu descumprimento e assim evitando conduta negligente. Letra B. A vedação, que é dever, vamos circular para facilitar, a vedação ao servidor público de usar o cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou outrem. Então, usar o cargo para favorecimento. Letra C. A vedação ao servidor público de prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou cidadãos de que ele dependam. Letra D. O dever do servidor de tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com quem, pessoal? Com o público. Ou letra E. O dever do servidor de jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Show de bola? Bom, não tão show de bola assim, afinal de contas, essa questão aí, se você leu atentamente as alternativas, você vai falar, meu Deus, e agora qual é o gabarito da questão? Afinal de contas, todas elas me soam bem, não acham? Olha só, vou começar aqui, ó, sobre os deveres, sobre as vedações, mais um dever aqui no uso do verbo, né? Então a gente olha aqui e fala, pô, qual o erro, né? O dever do servidor jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial de gestão de bens. Isso não é um dever? Ele é um dever. E esse dever aqui do servidor de tratar cuidadosamente os usuários também é um dever? É. E essa vedação aqui de prejudicar deliberadamente a reputação do servidor ou cidadão? Ele é uma vedação? Ela é uma vedação. E a letra B, a vedação ao servidor público de usar o cargo ou função, facilidades, amizades, etc. Não é uma vedação? Também é uma vedação.
Ué, Lucas, mas é a letra A que fala que o dever do servidor de prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente para o seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Também não é um dever? Então, pessoal, aqui entra uma literalidade do Código de Ética. Por quê? Porque, embora começa com o dever do servidor, e aí induz a gente a entender que é um dever, mas ele não está enquadrado no campo de dever dentro do Código de Ética, mata a questão, porque isso aqui é uma regra deontológica, beleza? Logo no início do Código de Ética vem as regras deontológicas que têm aspectos mais amplos, menos precisos, né? De instrução, de linhas gerais, de situações das quais muitas vezes você não consegue esmiuçar todos os casos. Então, quando a gente pega uma questão dessa, infelizmente a gente precisa saber a literalidade aí da norma, que não é grande, que rapidamente você consegue identificar quais são as regras deontológicas para, de forma a pensar sempre na exclusão delas para achar o resto, né, o que é vedação e o que é dever, responder as questões. Beleza? Então, esse aqui, sim, é o gabarito da questão, porque isso aqui é uma vedação, isso aqui é uma vedação, isto aqui é um dever, isso aqui é um dever, e como a questão que é a regra deontológica, o gabarito é a letra A, e eu trago aqui para vocês, então, a literalidade aqui que foi tirada de cada caso, né? No caso, a letra A, o gabarito, B e C, vedação, D e E, deveres, cada um com seus respectivos itens no nosso decreto.